Revisão turbo sobre arquivologia. Tópico 1. Arquivologia. Arquivologia é uma disciplina científica da ciência da informação. Arquivologia é a ciência que estuda teorias e métodos de organização e tratamento de documentos e sua conversão em potencial informação. Agora, a arquivística é a prática da arquivologia. 2. Gerenciamento da informação e a gestão de documentos. A informação e documentos são termos polissêmicos, amplamente usados pelos mais diferentes segmentos sociais e profissionais, que se tornam quase uma obrigação de em que sentido esses termos estão sendo empregados, ainda que pareça óbvio seu uso na área de arquivos. Informação é um termo de difícil definição porque permeia toda a estrutura social. Uma definição abrangente, porém menos ampla quanto dizemos que informação é tudo, ou seja, informação são todos os dados que são organizados e comunicados. Documento é um termo também polissêmico, posto que se possa considerar documento qualquer suporte que registre informação. A partir do momento em que todos se fortalece a ideia de que tudo é história, todos os registros, vestígios, marcas deixadas pela humanidade servem para orientar, provar, comprovar, informar, refletir sobre determinada coisa ou fato. Valor da informação. Como é possível admitir que a informação possui valor? É preciso definir parâmetros capazes de qualificar o que não é uma tarefa trivial. Pode ser classificado nos seguintes tipos. Valor de uso. Baseia-se na utilização final que fará com a informação. Valor de troca. É aquele que o usuário está preparado para pagar e variará de acordo com leis de oferta e demanda, podendo também ser denominado valor de mercado. Valor de propriedade, que reflete o custo substitutivo de um bem. Valor de restrição, que surge no caso de informação secreta ou de interesse comercial, quando o uso fica restrito apenas a algumas pessoas. 3. Arquivo. Conceito: conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos pelo governo, organização ou firma no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Tipos de órgãos. Os principais órgãos de documentação são: primeiro, o museu, que são instituições que colocam à disposição coleções de peças e objetos culturais. Biblioteca, sua finalidade se mistura a pesquisa e a cultura. Os documentos estão associados à ideia de coleção e pode haver vários exemplares. Por isso que, quando se fala em coleção, está falando de biblioteca. Agora, acervo, a gente está falando de documento. Arquivos. Ocorre a acumulação de documentos, tem uma natureza orgânica e atinge a sua situação por um processo natural. E, por fim, centro. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Não. Centro de documentação. São locais que agrupam os mais diversos tipos de documento. Atividades específicas do arquivo. Primeiro, receber os documentos, organizar os documentos, preservar os documentos e, por fim, disponibilizar os documentos. Tipos de arquivamento. A posição em que são dispostos fichas e documentos e não a forma dos módulos distinguirá os tipos de arquivamento. São eles: horizontal. Os documentos ou fichas são colocados uns sobre os outros, arquivados em caixas, estantes ou escaninhos. É amplamente utilizado para planos, mapas e desenhos, incluindo os arquivamentos permanentes. Seu uso é desaconselhável nos arquivos pendentes, uma vez que para se consultar qualquer documento é necessário retirar os que se encontram sobre ele, o que dificulta a localização da informação. Vertical. Os documentos ou fichas são dispostos um atrás do outro, permitindo sua rápida consulta, sem a necessidade de manipular ou remover outros documentos ou ficha. A gente vê isso muito no posto, né?
aqueles grandes arquivos, aqueles armários de metais, né? Que fica ali disposto os arquivos correntes. Classificação dos arquivos quanto à extensão de sua atuação. Arquivos setoriais são aqueles localizados nos próprios setores que produzem ou recebem os documentos, guardando os documentos muito utilizados por eles, ou seja, são essencialmente arquivos correntes. Arquivos gerais ou centrais são os arquivos que destinam a receber os documentos correntes provenientes dos diversos setores que integram a estrutura de uma instituição, funcionando como uma extensão daqueles. Agora vamos falar quanto à natureza dos documentos. Arquivos especiais são arquivos que têm sob guarda diversos tipos, por exemplo, iconográfico, cartográfico, audiovisuais ou de suportes específicos, documentos em CD, documentos em DVD, documentos em microfilme, que por essa razão merece tratamento especial não apenas não apenas no que se refere ao seu armazenamento, como também ao registro, acondicionamento, controle e conservação, etc. Em suma, preciso de acondicionamento especial. B. Arquivo especializado. É aquele que guarda documentos os determinados assuntos específicos, independente da forma física que apresentam, como por exemplo os arquivos médicos, os arquivos jornalísticos e os arquivos de engenharia. Em suma, arquivo específico. Agora vamos falar sobre a entidade mantenedora, que será considerada a natureza da entidade. Vamos lá. Arquivos públicos são arquivos acumulados por instituição com o exercício de suas funções independente de seu âmbito de ação e do sistema de governo do país. Arquivo integrante da administração pública de uma entidade de caráter público, ou seja, federal, estadual ou municipal. Arquivos privados, conjunto de documentos recebidos por uma instituição não pública, familiar ou pessoas físicas, em decorrência de suas atividades específicas e que possuem relação perceptível através de um processo de ocupação. Observação: os arquivos privados podem ser convertidos em arquivos de interesse público por meio de decreto presidencial. Agora uma definição sobre o que é arquivo corrente, intermediário e permanente. Arquivo corrente é o conjunto de documentos em tramitação ou não que, pelo seu valor primário, é objeto de consulta frequentemente pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com pouca frequência, que aguarda a destinação responsável pela permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor secundário, no caso, valor histórico, etc. 4. Documento. Informação mais suporte é igual a documento. Conceito. Qualquer registro de informação independente de forma ou suporte utilizado para registrar. Instituída pela ciência arquivística. A definição supra possui caráter generalista, o que significa que certa ciência ou algum dos seus ramos especializados pode adotar definições mais específicas. Vamos falar dos valores do documento. Quanto ao gênero, valor primário, é inerente à criação do documento, podendo apresentar os seguintes valores. Primeiramente, administrativo. O documento é necessário para as atividades cotidianas correntes de quem o criou. Segundo, fiscal. O documento é gerado para comprovar operações financeiras de seu valor, se essa for a operação se concluir. E por fim, valor jurídico, que comprova o direito Agora vamos falar sobre a questão do mediano. Identificado no processo e agora se faz necessário de forma permanente. Depois que
material sobre o qual as informações são registradas, exemplo, fita magnética, filme de nitrato, papel, CD, DVD, Blu-ray, por aí vai. Forma do documento: conjunto de características físicas de apresentação das técnicas de registro e da estrutura da informação e conteúdo de um documento. É o estágio de preparação e transmissão de documentos. Exemplo, cópia, original, minuta. Então, sempre quando a gente está falando de minuta, cópia, a gente está falando da sua forma material. Agora, quando a gente está falando de suporte, a gente está querendo falar sobre o meio no qual o documento está gravado. Vamos dizer assim, o meio pelo qual as informações estão sendo registradas. O formato do documento é a configuração, lembrando, não de formato com forma. Formato do documento é a diferença física de um suporte com a natureza e o modo como foi confeccionado. Por exemplo, formulário, ficha, livro, caderno, plantas, folha, cartaz, microficha, rolo de filme, tira de microfone, etc. Então, quando a gente está falando do formato, a gente está falando de caderno, a gente está falando de livro, a gente está falando de folha, cartaz, que é diferente de forma. A forma, quando a gente fala de forma, a gente está falando de cópia, original, minuta, resumo, é disso que a gente está falando. Gênero documental é a designação dos documentos segundo o aspecto de sua informação nos diferentes suportes. Quanto ao gênero, os documentos são classificados segundo a forma que a documentação foi registrada. Documentos textuais. Documentos cuja informação esteja em forma escrita ou textual. Dados, atos, relatórios e gigantes. Documentos micrográficos. Esse aqui faz diferença. Documentos micrográficos. Microformas, exemplo, não tem a menor ideia. Documentos audiovisuais. São documentos cuja informação esteja em forma de exemplo, filme, registro sonoro, fita cassete, e por aí vai. D. Documentos informáticos ou digitais. Documentos codificados em dígito binário 0 ou 1, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Exemplo, MP4, MP3, arquivo Word, vamos supor, WAM, né? WAM, JPF e por aí vai. Documentos cartográficos, documentos que representam de forma reduzida uma área maior. Aí a gente tem mapas, as plantas de planta baixa, os perfis. Documentos iconográficos, documentos cuja informação seja em forma de estatística. Exemplo, fotografia, peraí. Documentos iconográficos são documentos cuja informação esteja em forma de imagem estática. Então, exemplo, a gente tem fotografia, que mais especificamente pode ser chamada de documentos fotográficos negativos. Negativos eu não sei, tá? Dispositivo, slider, desenho, gravura, enfim. Tudo isso daí são... Tem que tomar cuidado para não confundir com um cartográfico, né? Iconográfico vem de que vem de imagem, né? Agora, espécie documental é a designação dos documentos segundo seu aspecto, tais como carta, certidão, edital, ofício, relatório, requerimento, gravura, slider, planta, mapa. Isso aqui é bem interessante, né? Esse tópico aqui ele é bem enjoado. Se cair pode enjoar um pouquinho. Então vamos lá, a espécie documental é a designação do documento segundo seus aspectos, tais como carta de certidão, decreto, edital, ofício, relatório, requerimento, gravura, dispositivo, slider, mapa, etc. Então quando a gente está falando de espécie, a gente está falando sobre essas situações. Dispositivo documental é a divisão de espécies
decreto sem número, decreto de lei, decreto da puta que pariu, enfim, fotografia temática e por aí vai. Classificação dos documentos. Vamos lá. Quanto ao gênero, pode ser textuais, escrito no caso, né? Iconográficos, que são fotos, sonoros, filmográficos, microprodução ou microfone. Quanto à natureza, pode ser ostensivos ou ordinário. Não há qualquer restrição de acesso. Então, quando é ostensivo ou ordinário, restrição de acesso. E tem também o sigiloso, que são as restrições de acesso. De acordo com o quanto à forma do documento, de acordo com o estado de preparação da intenção limita a forma sua licença definitiva, apresenta o texto aplicando complete. Eu em embora a cidade de São Paulo final. Peraí, esse minuto é tipo um resumo? Acho que é isso. O minuto parece um resumo. Vou colocar assim. Quanto à espécie. Só voltando aqui. Sobre a forma do documento, a palavra o original e a cópia. Agora, quanto à espécie ou tipologia do documento. A espécie pode as informações pessoais terão um acesso restrito, dependente de classificação do sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção. Agora vamos falar rapidão aqui sobre os princípios da arquivologia. Princípio da proveniência. Vamos ver quanto tempo já? 18 minutos, hein? Princípio da proveniência fixa a identidade do documento relativamente a seu produtor. Por esse princípio, os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e assertividade da instituição ou pessoa legítima responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem se manter a perspectiva de individualidade dentro de seu contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados com outros de origem distinta. Esse é o princípio da proveniência. Princípio da organicidade. As relações administrativas orgânicas se refletem no conjunto de documentais. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora acumuladora em sua relação interna e externa. Princípio da unicidade. Não obstante de forma e gênero, tipo suporte. Não obstante de forma, gênero, tipo suporte, documento de arquivo conserva seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. É só lembrar que é o caráter único, vai? Lembra só isso. Princípio da indivisibilidade ou integridade. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Princípio da
atividade. O arquivo é uma forma progressiva, natural e orgânica. 6. Ciclo de vida dos documentos. É o elemento que forma o plano de documentos para intervenções equivalentes que divide os arquivos de acordo com as fases aditivas. Semiativa e inativa. Fase ativa, semiativa e inativa dos documentos, denominando-se respectivamente corrente, que é a fase ativa, intermediário, que é a fase semiativa, e permanente, que é a fase inativa. Ou primeiridade, segundidade, terceiridade. A definição das idades ou etapas do ciclo de vida está intimamente ligada à identificação dos valores primários e secundários do documento. Que isso, hein? Aqui tem dicção, aqui tem dicção, valor primário correspondente valor primário, corrente ou primeiridade, composto pelos documentos em tramitação ou que são frequentemente consultados devido ao seu uso administrativo, fiscal ou jurídico, precisam ficar próximo ao seu produtor acumulador e possuem valor primário, arquivo intermediário ou secundário, constituído por documentos consultados ocasionalmente e originados do arquivo corrente. Nessa etapa, os documentos aguardam o término do seu prazo proporcional para a eliminação ou encaminhamento para o arquivo permanente. E por fim, o arquivo permanente ou terceiridade, formado por documentos de valor secundário que devem ser guardados permanentemente, ou seja, não podem ser eliminados, descartados de forma alguma, em decorrência de seu valor probatório ou informativo para o Estado ou sociedade. Então, só falando aqui sobre a questão da eliminação. O arquivo ele só pode ser eliminado na primeira e na segunda fase. Quando chega na terceira idade, ele já não pode ser mais eliminado. 7. Tabela de temporalidade. Um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação dos documentos. É importante registrar que a tabela de temporalidade é um instrumento resultante da atividade de avaliação do documento. Atenção! Nas provas costuma aparecer atividade de classificação dos documentos, o que não é o correto, mas costuma aparecer. 8. Método de arquivamento. A finalidade do arquivo é servir a administração. Nesse sentido, deve propiciar o acesso imediato à informação desejada de modo eficiente e eficaz, facilitando a tomada de decisão. A escolha do método de arquivamento tem que ser determinada pela natureza dos documentos a serem arquivados pela estrutura da organização. Os métodos pertencem a dois grandes sistemas. Primeiro, direto e indireto. Nossa senhora, agora vem uma parte chata. Pode-se dividir os métodos de arquivamento em básicos e padronizados. Primeiro, básico. Método alfabético é o mais simples. O elemento principal a ser considerado é o nome das pessoas físicas e jurídicas. Nesse método, as fichas ou pastas são colocadas rigorosamente na ordem alfabética, respeitando as regras de alfabetização. 2. Método numérico. Quando o principal elemento a ser considerado em um documento é o número, devemos adotar o seguinte método: método simples ou método cronológico. Método simples. Atribui-se um número para cada correspondente pessoa, entre aspas, pessoa a quem enviamos ou de quem recebemos correspondência, seja de pessoa física ou jurídica. Numérico cronológico. Nesse método, os documentos são numerados em ordem cronológica de emissão. Assim, além da ordem numérica, observa-se também a data, anotada em quase todas as partições públicas. Método geográfico. O método geográfico é do sistema direto. Eu estou começando a entender o que é sistema direto. Acho que sistema direto é aquele método que não precisa de um índice, um sumário, vai direto no arquivo. Eu acho que é isso. A busca é feita diretamente ao documento. Esse método é preferido quando o principal elemento a ser considerado em um documento é a
procedência ou local. As melhores ordenações geográficas são nome de estado, de cidade e correspondente. Nome de cidade, estado e correspondente. Correspondência de outros países. 4. Método ideográfico. O método ideográfico não é um método de fácil execução, por ser necessário que o arquivista, para elaborar a tabela de classificação de assunto, conheça bem a organização da instituição, além de ter que possuir a capacidade de interpretação dos documentos a serem analisados. É aconselhado nos casos de grande massa documental, podem ser... Ele é aconselhado nos casos de grande massa documental. Pode ser adotado dois métodos de arquivamento por assunto, o alfabético e o numérico. O alfabético pode ser dividido em ordem dicionário e ordem enciclopédia. Vamos lá. O dicionário, como no dicionário, os assuntos são isolados e são classificados em rigorosa ordem alfabética. Agora, no enciclopédia, os assuntos correlatos são agrupados sob títulos gerais e ordenados alfabeticamente. Caraca! Agora vamos falar do numérico. O numérico pode ser dividido em decimal e duplex. Decimal, a divisão dos assuntos parte do geral para o particular. E tem o duplex. Nesse método, a documentação é dividida em classes conforme os assuntos, partindo do gênero para a espécie e dessa para a minúscula. Isso aqui foi mais difícil, tem que entender muito bem não. Unitermo ou indexação coordenada consiste em um atributo a cada documento ou grupo de documentos, um número de ordem crescente de acordo com a sua entrada no arquivo. Numeração simples. Tem também um método padronizado, método variado, método proveniente de método alfabetizado que induz as cores, elemento auxiliador para facilitar não só arquivamento, mas como também localização. Caraca, eu nunca ouvi falar desse método padronizado. Método variado. Legal. Vamos lá. 9. Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Lei não sei das quantas, lei de acesso à informação, blá blá blá. Pela grande importância dessa matéria para a sociedade geral, blá blá blá. Tá. Importante memorizar a tabela. Aqui fala sobre a questão dos níveis de sigilo das informações. Vou começar pela reservada. Prazo de segredo máximo é de 5 anos. Renovação não prevista. Informação secreta. Prazo de segredo máximo 15 anos. Renovação não prevista. Ultra secreta. Prazo de segredo no máximo 25 anos. Renovação uma única vez. Agora, quanto à questão, quem tem o direito de utilizar dessas ferramentas? Reservada: Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado. Secreta: Presidente da República, Vice-Presidente da República. Ultra secreta: Presidente da República e Vice-Presidente da República. Então, peraí. Tanto a secreta como a ultra secreta, somente o presidente e o vice-presidente que tem essa prerrogativa. Agora, já reservado, os ministros de estados também contam com essa possibilidade. Não, tinha mais gente, não é só eles. Vamos lá então, vamos começar pela ultra secreta de novo. Quem tem essa prerrogativa é o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado e autoridade com a mesma prerrogativa, comandante da Marinha e Exército e chefe de missões diplomáticas e consulares permanente, no caso, no exterior. Secreta. Lembrando que secreto, o prazo máximo de segredo é 15 anos, renovação não prevista. E a outra secreta, 25 anos e pode ser renovado uma vez. Tá. Mas quem tem a prerrogativa da questão secreta? Primeiro,
vice-presidente da República e o presidente, ministro de Estado, comandantes, chefes de missões e titulares de autarquia, fundações, empresas públicas e etc. Agora, a informação reservada que tem um prazo máximo de 5 anos, não renovável. Presidente, vice-presidente, todos aqueles outros, né? E adiciona também a autoridade que exerce funções de comando de chefia de hierarquia equivalente superior ao nível das 10.1.5, nunca ouvi falar disso, e as autoridades que compõem o grupo de direção ao acionamento superior, conforme a regulação específica. E por fim aqui, né, Sistema Informatizado de Gestão de Arquivos é o sistema desenvolvido para receber, armazenar e dar acesso e destinar documentos arquivísticos, sejam documentos convencionais ou digitais. Digitais, convencionais e dinâmicos. Esse resumo que é muito ruim, velho, pelo amor de Deus. Inclusive para páginas web e bancos de dados. As ações dos SIGAD aplicam-se em documentos convencionais ao registrar suas referências, podendo ainda incorporar imagens digitalizadas do documento. Aplique-se ainda aos documentos digitais através de sua captura, armazenamento e promoção de acesso. O SIGAD poderá ser composto por software único ou vários softwares integrados. E por fim acaba aí o resumo based desse da arquivologia, né? O resumo da arquivologia. Com isso, agora a gente é só ficar revisando esse negócio e fazer bastante questões.